Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa uma apostasia? Porque é que existe três tipos de apostasia e se você apostatar contra o espírito é uma coisa, mas você apostatar contra homens, errar contra pessoas e você conseguir ter a visão, não é a mesma razão, não é a mesma coisa. Então, quem carrega ausências de equidades, ausências de verdades dentro dela, ela não consegue ter gratidão nem visão de sentimentos bons, ela não consegue ter o olhar verdadeiro da verdade. E aí, se você insistir com essa pessoa e mostrar que essa pessoa está errada em alguma situação, ela converte para você aquele erro. Porque ela entra na ignomania. Uma pessoa que ela apostata de alguma coisa, doutrinas, regras, morais e espirituais, quando você consegue mostrar a essa pessoa uma visão, uma razão que realmente ela está errada, ela vai converter aquele sentimento contra você. E aí é nessa hora que essa pessoa geralmente, ele joga praga, ele desfaz de você, ele rebaixa você, porque você conseguiu mostrar mesmo sem a pessoa querer ter a visão. Entende o que Deus explica? Então, quando você está lidando com uma pessoa que ela é apóstata, você precisa ter raízes, profundidades da palavra, ou você se abala. A pessoa ela consegue abalar o seu emocional se você não tem profundidade da palavra. Quando ele sente, ele converte para você. Ele joga para você. Então, o que significa uma ausência de equidade? Que a pessoa não tem verdades dentro dela, mesmo você provando e mostrando uma verdade. Ele vai estar o tempo todo se defendendo e convertendo aquele sentimento, ele vai defender, e aí é como se chocasse o espírito. A alma da pessoa, ela entra em ignomania, porque ela não consegue ter a verdadeira visão, porque a visão do engano, ela já tem a visão enganosa, o sentimento corrupto. A pessoa, geralmente quem é assim, alimenta as suas próprias iniquidades. Então ele não sabe o que significa a apostasia. Quem vive apostasiando, uma pessoa que é apóstata, ela nunca se viu como errado e nem muito menos ele quer. Quando você consegue provar ou mostrar, e aí? Ele diz, e aí que eu tô devendo? Faça eu pagar? Você não consegue converter aquele sentimento. Você não consegue rebater aquela pessoa. Você não consegue mostrar outra verdade a ela, a não ser a verdade que ela já tem. Porque é uma pessoa que converteu os próprios sentimentos. Então, existe apostasia de 3 graus, né? Pessoas que apostata moral, um exemplo, uma apóstata moral é uma pessoa que ela foi criada num leito cristão, mas quando cresceu ela não quis saber nada de Deus, ela não quer acreditar e ela apostatou. As morais dela, o respeito, aquilo que ela crê é outra coisa. Ela foi ensinada, mas geralmente ela não vai querer entrar nessa conduta, né? Uma pessoa que apostatou moralmente. Uma pessoa que ela apostata da religião, uma pessoa que ela apostata de ministério, já é uma pessoa que ela se converteu espiritualmente, ela teve experiências espirituais, passou por milagres, aprendeu a palavra, teve um encontro com Deus e depois ela converteu todo aquele ensino ao respeito dela mesma. Ela aprendeu, mas converteu. A pessoa não creu como Deus ensinou. Ela disse que aprendeu as coisas espirituais, mas ela converteu ao próprio benefício.
E aí esse tipo de pessoa, geralmente ele não consegue ter arrependimento dentro dele. Ele não consegue sentir, a presença de Deus mais. Porque Deus, ele explica que a pessoa desfez de tudo que Deus fez. Ela mesmo desfez. E qual é a razão de uma pessoa ela não ter visão entre a verdade e a mentira, ao ponto de você mostrar a verdade e a pessoa converter a verdade para jogar em você e desfazer de você? Mesmo ele vendo a verdade, mesmo você conseguindo mostrar, olha aí, você tá errado, e agora? Aí a pessoa, quando se viu, ela vai entrando na ignomania, ela vai converter em você. Ela vai desafiar, rebaixar, humilhar. Isso é uma apostasia de pessoas, né? Uma pessoa que ela é apóstata, a fé dela tá morta. Vamos dizer assim, é uma fé totalmente morta, ela desconhece das coisas espirituais. Mesmo estando dentro da igreja, ela não sabe nada sobre o espírito. Por isso ela não consegue ser convencida da verdade. Então quer dizer, essa pessoa, ela carrega ausências de equidade, ela não tem verdade dentro dela porque não tem gratidão dentro dela. Então, se a pessoa não consegue ter gratidão, se a pessoa não consegue ter gratidão nem pela visão, as portas vão se fechando. As portas indo se fechando, a pessoa vai piorando, porque ela não quer voltar atrás. Ela não quer desfazer de nenhum erro que ele cometeu, porque ele não quer ter visão de erro. Entende o que Deus explica? Em Jeremias 8:4, Deus explica sobre a apostasia. Para que você tenha uma ideia, eu vou explicar do plano natural, para que você tenha visão que quando eu não carrego equidades dentro de mim, a minha verdade não é a sua verdade. Aparentemente, você pode até acreditar que é a mesma verdade. Então, a verdade não é apenas uma palavra. É o que Deus explica. A verdade, ela é um sentimento. Então, quem não carrega o Espírito Santo, é por isso que ele não acredita na paz, no amor, na gratidão, na empatia. E aí ele sofre a insatisfação, a rejeição, alimenta os próprios traumas, vive da vitimização, da fala mal. E ele não tá nem aí das razões do que ele fala. Por que ele é assim? Por que é que ele fala mal de todo mundo? Ele não tem visão, porque ele diz que ele fala porque ele vê que tá errado. Se tá errado é para eu falar. Eu não tô mentindo. Na visão de uma pessoa que ela apóstata, geralmente é assim. Mesmo ela estando dentro da igreja. Porque a fé dela está morta. E Deus explica isso. Então, o olhar tá enganoso, o sentimento também. A visão da pessoa, ela não tem a verdadeira visão, ela não é convencida mais da visão. Porventura cairão e não se tornarão a levantar, um apóstata. Deus está perguntando. Porventura cairão e não conseguirão se levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque se desvia este povo de Jerusalém como um apóstata, tão continuamente, ele continua sendo apóstata. Uma pessoa que ela está na apostasia, ela continua nos mesmos erros, porque aquilo para ela não está errado. Então, por isso ela não volta atrás. Por isso ela não quer se arrepender, mesmo se ela tiver a visão que errou. Ele vai justificar os próprios erros. Que é o que eu vou explicar aqui para você. Que quando você tem a visão do erro e você tenta mostrar a pessoa, você tá com uma razão e a pessoa com outra. Isso significa a fé morta. Eu tenho a minha razão de estar sentindo assim, vendo assim. Então, e daí? É assim mais ou menos que um apóstata ele se refere. E daí que eu errei? E daí que eu comprei e não paguei? Vai me matar? Tá entendendo?
A pessoa não tem mais humildade, ela não consegue sentir nada. É uma pessoa que está anestesiada emocionalmente dos sentimentos bons, porque endureceu a cerviz, engrossou o caldo, cauterizou a mente, e aí ela se torna essa pessoa apóstata. Então, ela apostasia com pessoas e com o espírito, ela tem que vigiar. Se a pessoa, né, já a apostasia do espírito, ela passa por milagres, mas ela desfaz do milagre, ela desfaz do espírito, ela é mais ela. Ela é mais ela não consegue mais ser convencida de tanto que errou, de tanto que sofreu, de tanto que não quis mudar. Então Deus tentou, né? E isso acontece com muitas pessoas. Então Deus diz: por que se desvia este povo de Jerusalém com uma apóstata tão contínuo? Interrogação. Persiste no engano, não quer voltar atrás. A pessoa não quer voltar atrás. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependam da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Então, geralmente, quem apóstata, ele fala, ele denuncia o erro e as falhas dele com a própria boca. Ele denuncia que quando você consegue provar essa pessoa que ela tá errada, que ela tá mentindo, ele denuncia, porque ele diz que quem tá mentindo é você que não sabe. Ele diz que é você que tá mentindo, não ele. E aí quando a pessoa é uma apóstata de pessoas, ela não busca Deus e ela não se vê que tá errando. Ela mente para ter vantagem, depois mente para ter razão e para ela não mente. Porque ela não é incomodada com a mentira. Entende o que Deus explica? Quer dizer, ele está botando erro em cima de erro. Então, ele termina sendo uma pessoa apóstata. Entende o que Deus está explicando? Ou a fé está morta, ou está apostasiando. É uma pessoa que está fria espiritualmente. Então, Deus diz, né? Na sua maldade, não se arrependem das suas maldades, dizendo, o que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto da batalha. Ele muda o caminho dele, mas sem querer se arrepender, sem querer observar o caminho que ele estava andando. Ele não quer pensar. Mesmo quando ele tem o ímpeto, ele tomou o choque que estava caminhando numa coisa errada, ele faz a volta, mas ele não quer pensar, ele não quer sentir, ele não tem humildade. Então é uma pessoa que vive na apostasia. Então existe 3 tipos de apostasia, que é com pessoas, com espírito, com ministério, com regras e doutrinas. Quando a pessoa apostasia da doutrina, ela abandona aquela crença e vai buscar outro tipo de crença, porque aqui eu vi que existe uma mentira de regras e doutrinas humanas. Então ele muda a rota, ele muda o caminho. Então isso também impacta na nossa visão, na nossa emoção, para que você entenda a respeito de uma apostasia, que tem pessoas que não sabem o que é apostasia. Então, se a pessoa não tem presenças de equidades dentro dela, mesmo quando você consegue mostrar que ela tá errada, que ela tá mentindo, ela vai lhe encarar. Ela vai desfazer de você, mesmo você provando, porque ele vai converter aquela mentira para você. Ele não é convencido que ele mentiu, que ele errou. Ele vai converter em você, porque ele não tem humildade, porque ele não tem visão, ele só quer ter razão, que é o que eu vou explicar aqui para você. Lá no passado, quando eu estava separada do meu terceiro relacionamento, né, meu ex-marido, quando quebrou a perna, ele pediu para eu ajudar ele, cuidar dele com a perna quebrada, e ele veio para minha casa. E aí, quando eu percebi que ele queria voltar, e ele já estava dentro da minha casa, porque eu estava ajudando ele numa fase difícil, ele com a perna quebrada, e eu percebendo que
ele estava querendo demonstrar que a gente podia ser mais uma vez um casal, né? E eu deixei ele vir para cuidar dele, ele com a perna quebrada, mas não significava que aquilo era voltar a um casamento, né? Então eu fiquei pensando. Na época eu tinha um bar, então eu fiquei analisando assim, eu até pensei em voltar. Mas eu disse, se eu não tinha um bar e nós não demos certo, como agora vai dar certo se eu tenho um bar? E eu não queria abrir mão do bar. Então eu digo, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E aí o que foi que eu fiz? Eu clonei o telefone dele. Clonei o telefone dele porque eu queria uma razão, para ter razão do meu ímpeto. Quer dizer, eu não queria voltar atrás. É justamente o que Deus está ensinando aqui com a apostasia. Se a pessoa não quer voltar atrás, mesmo que ela viu que errou, mesmo ela tendo a visão que está errada, mesmo ela tendo uma oportunidade de mudança, ele não quer mudar porque ele tem outras verdades dentro dele. E aí eu clonei o telefone justamente com essa desculpa. Eu vou clonar o telefone porque eu sei que eu vou pegar ele em alguma falha e vou usar a falha para que ele saia da minha casa. Porque já que nós não estávamos firmados, eu queria uma desculpa para tirar ele da minha casa, da minha vida, né? E aí quando eu clonei o telefone, justamente, foi só 2 dias que eu fiquei com o telefone clonado, eu já percebi as mentiras e aí usei isso como uma arma. E na ligação, nas conversas do WhatsApp, ele estava com papo com uma mulher, né? Um flerte, não era bem um relacionamento, mas era um flerte. Onde a mulher pedia dinheiro para botar crédito no telefone, ele botava, né? E aí ele dava em cima daquela mulher. E a mulher foi e disse para ele assim, rapaz, você não tem nem vergonha. Você tá aí na casa da sua mulher, você voltou para sua mulher e você tá dando em cima de mim. Tá aí sendo cuidado por ela na casa dela, você pensa que eu não sei e você tá dando em cima de mim. E aí quando ela mostrou para ele que ele estava errado, ele foi e rebateu ela. Porque a pessoa que a fé dela é morta, ela não consegue se ver como errado. Então ele rebaixa a outra pessoa, ou ele desafia a outra pessoa, ele desfaz da outra pessoa, porque você está provando que ele está errado e ele não consegue se ver como errado. Então ele começou a se defender para ela. E eu com o telefone clonado vendo tudo, né? Então ele dizia para ela assim, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Ele queria dizer, eu tô aqui na casa dela, mas a gente não voltamos. Mas para mim ele dizia, vamos voltar, vamos criar nossa filha, vamos tentar. E eu dizia assim, vamos ver. Eu acho que não tá certo, não vai dar certo assim, eu sendo uma dona de bar. Então eu dizia, vamos ver. Eu não acredito que isso dê certo mais. Mas você veio para eu cuidar da perna, você tá sendo cuidado. Então, vamos esperar a sua recuperação, depois a gente resolve isso. E eu fiquei esperando uma oportunidade, como eu ia resolver aquilo. Porque ele estava na esperança, né? E aí, com o telefone clonado, ele dizia para a mulher assim, como ele estava tentando comigo, ele não ia abandonar os flertes dele, né? Porque ele estava separado, morava em outra casa. Então, ele dizia para ela, você não sabe de nada, rapaz. Você não sabe de nada. Ele começou a desfazer dela. Aí ela dizia, como é que eu não sei? Você voltou para sua mulher, ela tá cuidando de você e você tá ainda dando em cima de mim. Procura teu lugar. Procura o teu lugar. E ele começou a dizer, você tá com medo dela? E você tá com medo dela? E eu fiquei impressionada com a conversa dos dois. Eu dizia, meu Deus, ele tá desafiando a mulher. Ele desafiava a mulher a querer me enfrentar. Tipo, você tá com medo que ela descubra que eu tô dando em cima de você? Você não sabe de nada, você é inocente, você não sabe. Ele começou a desfazer. E aí o que foi que eu fiz? No mesmo dia que ele teve essa conversa com ela, quando eu cheguei do trabalho, foi o que eu mostrei para ele. Olha, clonei o teu telefone e o seu comportamento não condiz com o que você diz. Então, se você tá dizendo que a moça não sabe de nada
e que você sabe tudo e eu também não sei tudo, eu acho que o que eu sei é que você já está preparado para voltar para sua casa. Você já está bem e já dá para que você saia da minha casa, para que eu não quebre a sua perna novamente, que ela já está emendada. Uma pessoa que já está flertando e jogando uma pessoa contra outra, ameaçando, desfazendo de uma pessoa e convertendo aquele sentimento da pessoa para a pessoa dizer, então ela não é nada. Foi assim que eu entendi. Você não sabe de nada e você tá com medo dela? Então você é fraquinha que tá com medo dela. Porque eu não tenho medo dela. Tá entendendo? Então eu naquela análise daquela conversa de WhatsApp, eu disse, bom, já tá bom para que você acabe de se recuperar na casa de sua mãe, na sua casa, que eu não quero mais, né? Porque você acha que você é muito esperto, é muito sabido, né? E uma pessoa que ela é muito sabichona, que ela sabe de tudo, ela tá enganando todo mundo. Essa foi a minha visão. Então eu usei essa arma, que foi a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu sentimento, para converter como uma verdade. Entende o que Deus explica? Quer dizer, a minha verdade era justamente a que eu queria. Eu trouxe para a luz uma verdade que eu queria e eu expus aquela verdade como uma defesa. Que na verdade isso é uma ausência de equidade. Eu criei uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade para ter uma visão, uma razão, uma defesa para aquilo que eu quero. Porque eu não quero voltar. Essa foi o que veio na minha mente, foi o meu pensamento. Se eu não quero voltar, eu preciso de uma razão para explicar por que é que eu não quero voltar. Porque nas minhas verdades, eu pensei no meu eu, no meu intelecto, no meu sentimento, que se o nosso casamento não tinha dado certo, eu não tendo um bar, como ia dar certo agora eu tendo um bar? Como é que ia dar certo? Eu chegando em casa, meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não ia existir casamento. Eu não ia ter tempo para ele. Eu não tinha amor por ele. Qual ia ser a base? Qual ia ser a regra, a doutrina de um casamento desse? Então eu disse, para mim não dá para voltar assim. É isso que Deus explica, que a pessoa que ela vive no engano, mesmo ela tendo visão que errou, ela não quer voltar atrás, ela vai buscar outra verdade. Porque a verdade é a dela, a razão é a dela. Então eu estou explicando para você o que é uma ausência de equidade na minha versão e na versão dele. Porque a própria moça que ele estava flertando mostrou para ele uma verdade. Você estava dando em cima de mim, quebrou a sua perna, tá na casa da sua ex-mulher, você voltou para sua mulher tá cuidando de você e você ainda tá flertando comigo. Então ele quis dizer o quê? Não, nós não voltamos, porque realmente nós não tínhamos voltado. Mas não era essa a suposição que ele estava fazendo para mim. Entende o que eu estou explicando? Para mim, ele dizia, vamos sim voltar, vamos tentar, e me abraçava e me beijava, e eu amo você. Então, ele tinha 2 verdades dentro dele. Isso é ausência de equidade. A pessoa não tem verdade. Ela não tem sentimentos com a palavra dela. É uma pessoa que vive na apostasia. É uma pessoa que não consegue ter fé nem pela visão. Porque ela não tem visão. Então ela vai criar as verdades dela. A verdade dela vai se encaixando com os acontecimentos. Se der bem, se não der, bem também. Entende o que eu estou explicando para você? Entre uma pessoa que ela é apóstata de regras e doutrinas, apóstata de homens, né? A pessoa que ela não consegue se pôr no lugar do outro, ela não consegue ter gratidão. Ela não tem sentimentos pelo outro. E sim, ela quer se dar bem de alguma maneira. Ela quer se dar bem, então ela joga de um lado e joga do outro. Ali ele vai se enquadrando
e se encaixando. É muito diferente de uma apóstata do espírito. Que aí a pessoa, quando erra com o espírito, se você erra com pessoas, você vai pedir socorro a outra pessoa. Você errou ali, você busca uma ajuda aqui, porque você viu que errou. Mas se você erra com o espírito, como você vai pedir ajuda do espírito se você errou com o espírito? Por isso a pessoa ela entra na apostasia, porque ela não teve visão, ela não teve discernimento do espírito entre o bem e o mal. Então, como ela vai clamar? Onde ela vai clamar? Onde ela vai se agarrar? Por isso ela apostata, porque ela converte toda aquela sabedoria. Se Deus não está fazendo o que eu quero, eu vou fazer como eu quero e como eu sei. Entende? Eu não tenho paciência de esperar por Deus. Eu já sei o que Ele me ensinou. Então eu vou criar minhas regras e minha doutrina. Porque essa história de Jesus, eu não sou obrigado a crer dessa forma. Eu não tenho que esperar pelo tempo do Espírito. Porque eu sei. Eu sei das coisas espirituais. E o que eu sei já é suficiente. Eu creio do meu jeito. Da minha forma. É isso que Deus explica com uma pessoa que ela é apóstata. Por isso ela não vai querer Bíblia, ela não vai querer Jesus, ela não vai crer na palavra, ela vai crer numa regra, numa religião, numa doutrina. E aí ela termina até apostasiando da fé, porque ela vai desfazer do Espírito. Daquilo que ele buscou, encontrou, mas agora ele não viu razão, porque ele quis ser melhor que Deus. Ele não quis ser dependente do Espírito. Ele não quis entrar. Ele não quis ter paciência. Ele não quis ser remido. Ele não quis entrar nessa regra de Deus. Ele quis continuar. Então ele converteu toda a sabedoria, até pessoas que já teve encontro com Jesus, né? Que apostasiou da fé. Ela não quer saber. É uma pessoa apóstata. Ela não quer saber da Bíblia. Mas ela teve encontro com Deus. Então você percebe, até na visão, na comunicação da pessoa, que ela se torna em outro tipo de pessoa. É outra visão. Não é aquilo que Deus ensina. Por isso ele não quer mais saber das coisas de Jesus. Então ele se torna uma pessoa espírita, geralmente um rezador, né? Um rezador, ele é um apóstata, ele tem um dom, mas ele não busca Deus. Ele crê no ramo, ele crê na vela, ele crê nos espíritos, ele não quer Bíblia. E aí você vai perceber que na vida dele, ele naturaliza tudo porque ele não quer revelação. Ele vai buscando uma crença, uma religião, uma razão. E aí, geralmente, é uma apóstata. É uma pessoa que apostasiou. Ela tem os dons, alimentou os dons, buscou um pouco de conhecimento e depois ela deixou. Não quis ser mais dependente do Espírito. Não quis continuar na fé. Ou por ter a fé morta, e aí a pessoa tem o dom, mas não tem a unção do Espírito, ou não quis remissão, não quis se arrepender, não quis aprender nada, e diz, eu creio da minha forma, do meu jeito. E aí vai buscando as suas equidades e alimentando as iniquidades. Então, geralmente, um apóstata, ele não tem sentimentos bons nenhum. Não tem gratidão, não tem empatia, não tem amor, não tem visão. Ele não consegue ter gratidão nem pela visão. Então, como ele vai ter gratidão do Espírito? Se ele é uma pessoa impaciente, se ele não tem visão da razão das coisas. Entende o que Deus explica? Então, eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.